A Mão Encantada. De Gerard de Nerval. Parte 2. 9. O chante ao gaiar. Ao acordar, o jovem comerciante de roupas estava num desânimo total, que não se comparava com a coragem da véspera. Não foi difícil confessar a si mesmo que tinha sido extremamente ridículo ao propor um duelo ao arcabuzeiro, ele que não sabia manejar outra arma além da meia vara, com que tinha esgrimado muitas vezes, na época de seu aprendizado, com os companheiros no campo dos cartuchos. Portanto, não custou a tomar a firme resolução de ficar em casa e deixar seu adversário exibir sua empáfia no pré aos clercs, balançando-se de um pé para outro como um ganso amarrado. Quando passou a hora do encontro, ele se levantou, abriu a loja e não falou mais com a mulher sobre a cena da véspera, a que ela, de seu lado, evitou fazer a menor alusão. Tomaram café em silêncio, depois Javotte foi, como de costume, se instalar sob o toldo vermelho, deixando o marido a examinar, junto com a empregada, uma peça de tecido para marcar os defeitos. É bom dizer que volta e meia ele virava os olhos para a porta e tremia a todo instante ao pensar que seu parente terrível fosse criticá-lo por sua covardia e por ter faltado com a palavra. Ora, perto das 8:30 viu de longe o uniforme do arcabuzeiro surgir na galeria das arcadas ainda banhada de sombras, parecia um soldado alemão de Rembrandt, reluzindo em 3 pontos, no capacete, no elmo e no nariz, funesta aparição que logo foi ficando maior e mais nítida, e cujo passo metálico parecia bater cada minuto da última hora do comerciante. Mas o mesmo uniforme não cobria o mesmo corpo, e, para falar mais simplesmente, foi um militar colega do outro quem parou defronte da loja de Eustache, refeito a duras penas de seu pavor, e dirigiu-lhe a palavra num tom muito calmo e muito civilizado. Primeiro comunicou-lhe que seu adversário, tendo-o esperado por 2 horas no lugar do encontro sem vê-lo chegar, e imaginando que um acidente imprevisto o impedira de ir, retornaria no dia seguinte, na mesma hora, ao mesmo lugar, lá ficaria ao mesmo tempo e, se fosse uma espera inútil, em seguida se transferiria para sua loja, cortaria suas 2 orelhas e as guardaria no bolso, como fizera em 1605 o famoso Brusquet com o escudeiro do Duque de Chevreuse e pelo mesmo motivo, gesto que angariou os aplausos da corte foi em geral considerado de bom gosto. A isso Eustache respondeu que seu adversário ofendia sua coragem com uma ameaça dessas, e que agora ele teria um duplo motivo para o duelo, acrescentou que o obstáculo não tinha outra causa senão o fato de ainda não ter conseguido encontrar alguém para lhe servir de segundo. O outro pareceu satisfeito com a explicação e achou por bem informar ao comerciante que ele encontraria excelentes segundos na Pont-Neuf, defronte da Samaritaine, onde em geral perambulava toda a gente que não tinha outra profissão e que, por um escudo, se encarregava de abraçar qualquer causa que fosse e até mesmo de levar as espadas. Depois dessas observações, fez uma profunda reverência e se retirou. Ao ficar só, Eustache começou a pensar e ficou muito tempo nesse estado de perplexidade. Seu espírito se atrapalhava diante de 3 decisões principais. Ora queria alertar o magistrado sobre a intempestividade do militar e suas ameaças e pedir-lhe autorização para portar armas de autodefesa, mas isso sempre terminava num combate. Ora se decidia a ir ao local, avisando aos policiais, de modo a que eles chegassem no mesmo instante em que o duelo começasse, mas era possível que só chegassem quando o duelo tivesse acabado. Por fim, também pensava em consultar o cigano da Pont-Neuf, e foi essa a decisão final que tomou. Ao meio-dia, a empregada substituiu sob o toldo vermelho Javotte, que foi almoçar com o marido. Este não lhe falou, durante a refeição, da visita que tinha recebido, mas pediu-lhe em seguida que tomasse conta da loja enquanto ele iria apresentar sua mercadoria na casa de um fidalgo recém-chegado, que queria fazer roupas. De fato, pegou seu saco de amostras e se dirigiu para a Pont-Neuf. O chante ao gaiar, situado na beira do rio, na extremidade sul da ponte, era um pequeno edifício tendo ao alto uma torre redonda, que nos velhos tempos havia servido de prisão, mas agora começava a cair em ruínas e a rachar e só era habitável para quem não tinha outro abrigo. Eustache, depois de andar algum tempo com passo inseguro entre as pedras que cobriam a terra, deparou com uma portinhola no centro da qual havia um morcego espetado. Bateu devagarinho, e o macaco de mestre Gonin logo abriu levantando um trinco, serviço para o qual estava treinado, como estão às vezes os gatos domésticos. O ilusionista estava sentado diante de uma mesa e lia. Virou-se com gravidade, fez sinal ao jovem para se sentar numa escadinha. Quando ele lhe contou sua aventura, garantiu-lhe que era a coisa menos preocupante do mundo, e que Eustache tinha feito bem de se dirigir a ele. O que você está querendo é um feitiço, acrescentou, um feitiço mágico para vencer com absoluta certeza o seu adversário, não é disso que precisa. É, se for possível.
se bem que todo mundo se meta a fazê-los, você não encontrará em lugar nenhum feitiços tão seguros como os meus, e não são, como os outros, feitos por arte diabólica, mas resultam de um conhecimento aprofundado da magia branca, e não podem de modo algum comprometer a salvação da alma. Isso é bom, disse Eustache, senão eu evitaria usá-lo. Mas quanto custa a sua obra mágica? Pois ainda preciso saber se poderei pagá-la. Lembre-se de que é a vida que você está comprando, e a glória, ainda por cima. Isso posto, acha que por essas duas coisas excelentes seja possível cobrar menos de 100 escudos? Que 100 diabos o carreguem, resmungou Eustache, cujo rosto se fechou. É mais do que possuo. E o que me será a vida sem pão e a glória sem roupas? E ainda é possível que isso seja uma falsa promessa de charlatão para tapear os crédulos. Você só pagará depois. Já é alguma coisa. Afinal, que garantia você quer? Só a sua mão. Bem, quer dizer. Eu sou mesmo um grande bobalhão de ficar aqui escutando a sua conversa fiada. Você não previu que eu acabaria com a corda no pescoço? Sem dúvida, e não me desdigo. Ora, então, se é assim, o que tenho a temer nesse duelo? Nada, a não ser algumas estocadas e uns cortes, para abrir na sua alma as portas maiores. Depois disso, porém, você será recolhido e içado no alto da meia cruz, vivo ou morto, como reza a lei, e assim o seu destino será cumprido. Está entendendo? O comerciante entendeu tão bem que tratou de oferecer sua mão ao ilusionista, como forma de consentimento, pedindo-lhe 10 dias para juntar a quantia, com o que o outro concordou depois de anotar na parede o dia exato em que expirava o prazo. Depois, pegou o livro de Alberto Magno, comentado por Cornélio Agripa e pelo abade Tritêmio, abriu no artigo dos combates singulares, e, para tranquilizar ainda mais Eustache de que sua operação nada teria de diabólica, disse-lhe que, enquanto isso, poderia recitar suas preces, sem medo de que elas fossem um impedimento. Então levantou a tampa de um baú, tirou um vaso de terra não envernizado, ali dentro fez a mistura de vários ingredientes que lhe pareciam ser indicados por seu livro, proferindo em voz baixa uma espécie de encantamento. Quando terminou, pegou a mão direita de Eustache, que, com a outra, fazia o sinal da cruz, e a ungiu até o pulso com a mistura que acabava de fabricar. Em seguida tirou também do baú um frasco velhíssimo e todo engordurado e, despejando devagar, espalhou umas gotas nas costas da mão, pronunciando palavras em latim que se aproximavam da fórmula que os padres empregam nos batizados. Só então Eustache sentiu em todo o braço uma espécie de comoção elétrica que muito o assustou, sua mão pareceu dormente, e, no entanto, coisa muito estranha, ela se retorceu e se esticou várias vezes fazendo as articulações estalarem, como um animal que desperta, e depois ele não sentiu mais nada, a circulação foi se restabelecendo, e mestre Goni exclamou que estava tudo terminado, e que agora ele podia desafiar com a espada os mais duros soldados da corte e do exército, e neles abrir casas. Para todos os botões inúteis que, seguindo a moda, sobrecarregavam seus uniformes. 10. O pré-AUX Clerks. Na manhã seguinte, 4 homens atravessaram as alamedas verdes do pré-AUX Clerks procurando um lugar adequado e suficientemente afastado. Chegando ao pé da pequena elevação que bordejava o lado sul, pararam no campo de jogo de bochas, que lhes pareceu um terreno muito apropriado para se duelarem confortavelmente. Então Eustache e o adversário tiraram seus gibões e as testemunhas os examinaram, segundo a praxe, debaixo da camisa e dentro das calças. O comerciante estava emocionado, mas tinha confiança no feitiço do cigano, pois, como se sabe, nunca as operações mágicas, feitiços, filtros e sortilégios mereceram tanto crédito como naquele tempo, quando deram lugar a tantos processos que lotam os registros dos tribunais, e os próprios juízes partilhavam da credulidade geral. A testemunha de Eustache, que ele pegara na Ponte Neuf e a quem pagará um escudo, cumprimentou o amigo do arcabuzeiro e perguntou se ele pretendia lutar também, como o outro respondeu que não, ele cruzou os braços com indiferença e recuou para ver os campeões em ação. O alfaiate não conseguiu evitar uma certa náusea quando seu adversário lhe fez a saudação de armas, que ele não retribuiu. Permanecia imóvel, segurando a espada na sua frente como uma vela e com as pernas tão bambas que o militar, que no fundo não era um mau coração, prometeu a si mesmo fazer-lhe apenas um arranhão. Mas assim que as espadas se tocaram, Eustache percebeu que sua mão arrastava seu braço para a frente e se agitava de um modo brusco.
Mais exatamente, só a sentia pelo repuxo forte que a mão exercia nos músculos de seu braço. Seus movimentos tinham uma força e uma elasticidade fantásticas, comparáveis às de uma mola de aço. Assim, o militar quase deslocou o punho ao se desviar de um golpe de terceira posição, mas o golpe de quarta jogou sua espada a 10 passos, enquanto a de Eustache, sem pausa e com o mesmo movimento com que tinha sido lançada, trespassou seu corpo tão violentamente que a concha protetora dos punhos ficou engastada no peito do militar. Eustache, que não havia baixado a guarda e fora arrastado por um safanão imprevisto de sua mão, teria, ao cair, quebrado a cabeça se ela não tivesse ido parar em cima da barriga do adversário. Santo Deus, que punho! Exclamou a testemunha do soldado. Esse sujeito aí daria uma lição no cavaleiro Torce Carvalho. A seu favor ele não tem a graça nem o físico, mas em matéria de força no braço é pior que um arqueiro do país de Gales. Enquanto isso Eustache tinha se levantado com a ajuda de sua testemunha, e por um instante ficou absorto diante do que acabava de acontecer, mas quando conseguiu distinguir claramente o arcabuzeiro estirado a seus pés e preso à terra pela espada, como um sapo preso num círculo mágico, deu no pé com tanta rapidez que esqueceu na relva seu gibão domingueiro, com bordados abertos para se ver o forro e enfeitado com passamanarias de seda. Ora, como sem a menor dúvida o soldado estava morto, as duas testemunhas não tinham nada a lucrar se ficassem no terreno, e se afastaram depressa. Tinham andado uns 100 passos quando a de Eustache exclamou, batendo na testa. E minha espada, que eu tinha emprestado e estou esquecendo. Deixou o outro seguir seu caminho e, voltando ao local da luta, começou a revistar curioso os bolsos do morto, nos quais só encontrou chaves, um pedaço de corda e um baralho de tarô sujo e maltratado. Trapaceiro! Que trapaceiro, murmurou. Mais um sacripanta que não tem erva nem relógio. Que o mafarrico o carregue, seu soprador de pavios. A educação enciclopédica do século nos dispensa explicar, nessa frase, outra coisa além do último termo, que fazia alusão à profissão de arcabuzeiro do defunto. Nosso homem, não se atrevendo a levar nada do uniforme, cuja venda poderia comprometê-lo, limitou-se a tirar as botas do militar, enrolou-as em sua capa junto com o gibão de Eustache e se afastou xingando. 11. Obsessão. O alfaiate ficou vários dias sem sair de casa, com o coração partido por aquela morte trágica que causará devido a ofensas tão leves e com um método condenável e daninho, neste mundo como no outro. Havia momentos em que considerava tudo aquilo um sonho e, não fosse o gibão esquecido na relva, testemunha irrefutável que brilhava por sua ausência, teria desmentido a exatidão de sua memória. Finalmente, uma noite quis queimar os olhos diante da evidência e foi ao pré aos clercs como quem vai passear. Sua visão se turvou ao reconhecer o campo do jogo de bochas onde ocorrerá o duelo, e ele teve de se sentar. Ali jogavam os procuradores, como é costume deles, antes do jantar, e Eustache, assim que se dissipou a névoa que embaçava seus olhos, teve a impressão de ver no terreno liso, entre os pés afastados de um deles, uma grande mancha de sangue. Levantou-se convulsivamente e apertou o passo para sair daquele lugar, tendo sempre diante dos olhos a mancha de sangue que, conservando sua forma, pousava sobre todos os objetos em que seu olhar se fixava ao passar, como essas manchas lívidas que vemos voltear muito tempo em torno de nós quando fixamos os olhos no sol. Ao voltar para casa teve a impressão de que estava sendo seguido, só então pensou que alguém do palacete da rainha Margarida, diante do qual ele tinha passado na outra manhã e naquela própria tarde, talvez o tivesse reconhecido, e embora nessa época as leis sobre o duelo não fossem cumpridas à risca, refletiu que alguém poderia muito bem achar conveniente mandar para a forca um pobre comerciante, para dar o exemplo aos cortesãos, que, nesse tempo, ninguém ousava atacar, como ocorreria mais tarde. Esses e muitos outros pensamentos resultaram numa noite agitada, ele não conseguia pregar o olho um instante sem ver 1000 forças de dedo em riste para ele, e em cada uma delas pendia da corda um morto se torcendo de rir, horrível, ou um esqueleto cujas costelas se desenhavam nitidamente na face redonda da lua. Mas uma feliz ideia varreu todas essas visões distorcidas. Eustache se lembrou do oficial de justiça, velho freguês de seu sogro e que já o havia recebido com muita simpatia, prometeu a si mesmo ir encontrá-lo no dia seguinte e confiar-se inteiramente a ele, convencido de que o protegeria, quando nada em consideração a Javotte, que ele acariciara desde criança, e a mestre Goubart, que tinha em grande estima. O pobre comerciante dormiu enfim e, com essa boa resolução, descansou no travesseiro até de manhã. No dia seguinte, por volta das 9 horas, batia à porta do magistrado.
O mordomo, supondo que ele vinha tirar as medidas para uma roupa, ou para propor alguma compra, logo o introduziu até o seu patrão, que, meio recostado numa grande poltrona de almofadinhas, fazia uma leitura deliciosa. Tinha nas mãos o antigo poema de Merlin Cocai e se deliciava especialmente com o relato das proezas de Baldo, o valente protótipo de Pantagruel, e mais ainda com sutilezas e ladroagens sem igual de Singar, aquele modelo grotesco que inspirou, de um modo tão feliz, o nosso Panurgo. Mestre Chavassuta estava na história dos carneiros, que Singar põe para fora da nau jogando no mar o carneiro que ele pagou, e que logo é seguido por todos os outros. Foi quando reparou na visita que estava chegando e, pondo o livro em cima da mesa, virou-se para seu alfaiate com cara de ótimo humor. Perguntou-lhe sobre a saúde da mulher e do sogro e fez todo tipo de brincadeiras banais quanto à sua nova situação de casado. O jovem aproveitou a oportunidade para falar de sua aventura, e, tendo recitado todo o episódio da briga com o arcabuzeiro, e encorajado pelo ar paterno do magistrado, fez-lhe também a confissão do triste desfecho que ela tivera. O outro olhou com o mesmo espanto com que olharia o bom gigante Fracasse, de seu livro, ou fiel Falquet, que tinha a traseira de um lebrel, e não mestre Eustache Bolteroui, comerciante das arcadas, pois embora já soubesse que o dito Eustache era um dos suspeitos, foi incapaz de dar o menor crédito a esse relatório, a essa proeza de armas de uma espada que imobiliza no chão um soldado do rei, atribuída a um caixeiro de loja, não mais alto do que Griboilho ou Tribole. Mas quando não foi mais possível duvidar do fato, garantiu ao pobre alfaiate que faria tudo o que estivesse a seu alcance para abafar o caso e despistar os homens da justiça, prometendo-lhe que brevemente ele poderia viver descansado e com toda a confiança, contanto que as testemunhas não o acusassem. Mestre Chavassuta o acompanhou até a porta reiterando-lhe suas garantias, e foi quando, na hora de se despedir humildemente dele, Eustache resolveu lhe tascar um tabefe de demolir o rosto do homem, um glorioso tabefe que deixou uma face do magistrado igual ao escudo de Paris, metade vermelha e metade azul, e o fez ficar tão espantado como se tivesse visto uma assombração, de boca escancarada, e tão incapaz de falar como um peixe que perdeu a língua. O pobre Eustache ficou tão apavorado com esse gesto que se jogou aos pés de mestre Chavassuta e pediu-lhe perdão por sua irreverência nos termos mais suplicantes e com os mais consternados protestos, jurando que tinha sido um movimento convulsivo imprevisto, independente de sua vontade, e para o qual esperava misericórdia, tanto dele como de nosso bom Deus. O velho se levantou, mais espantado que irado, mas, mal ficou em pé, Eustache lhe deu, com as costas da mão, mais um tabefe, na outra face, na qual seus 5 dedos deixaram uma marca tão funda que seria possível fazer um molde deles. Dessa vez o negócio ficou insuportável, e mestre Chavassuta correu até a sineta para chamar seus criados, mas o alfaiate o perseguiu, continuando a sua dança, o que formava uma cena singular, pois a cada bruto tabefe com que ele gratificava o seu protetor, o pobre coitado se atrapalhava todo em desculpas lacrimejantes e em súplicas abafadas, cujo contraste com o gesto era dos mais divertidos, em vão tentava parar esses impulsos para os quais sua mão o arrastava, parecia uma criança que segura uma grande ave por uma corda presa em sua pata. A ave puxa para todos os cantos do quarto a criança apavorada, que não se atreve a deixá-la voar e não tem mais força para detê-la. Assim, o infeliz Eustache era puxado por sua mão que ia atrás do magistrado, que rodava em volta das mesas e das cadeiras e tocava a sineta e gritava, indignado de raiva e sofrimento. Por fim os mordomos entraram, agarraram Eustache Bolteroui e o jogaram no chão, sem fôlego e desfalecendo. Mestre Chavassuta, que não acreditava em magia branca, não devia pensar em outra coisa senão que tinha sido abusado e mal tratado pelo jovem por algum motivo que era incapaz de explicar. Assim, mandou chamar os policiais, a quem abandonou o homem sob a dupla acusação de homicídio em duelo e ofensas gestuais contra um magistrado dentro de sua própria casa. Eustache só voltou a si com o rangido das trancas abrindo a solitária que lhe era destinada. "Sou inocente", gritou para o carcereiro que o empurrava. "Ai, meu Jesus Cristo", replicou-lhe o homem com gravidade, "onde é que você pensa que está? Nós sempre temos aqui gente desse tipo." 12. Sobre Alberto Magno e a morte. Eustache tinha sido trancado numa dessas celas do Chantelet a respeito da qual Cyrano dizia que quem o visse ali dentro o confundiria com uma vela debaixo de uma ventosa. "Se estão me dando", acrescentou depois de ter visitado todos os recantos só com uma pirueta, "se estão me dando essa vestimenta de pedra como roupa, ela é larga demais, se é para um túmulo, é estreita demais. Os piolhos aqui têm dentes mais compridos que o corpo, e aqui se sofre incessantemente com a pedra, que não é menos dolorosa por ser externa.
Ali nosso herói teve todo o tempo de fazer reflexões sobre sua má sorte e amaldiçoar o auxílio fatal recebido do escamoteador, que assim havia isolado um de seus membros da autoridade natural de sua cabeça, daí deviam resultar necessariamente desordens de todo tipo. Foi portanto grande a sua surpresa ao vê-lo um dia descer até a sua solitária e perguntar em tom calmo como ele ia. Que o diabo o enforque com as suas tripas. Seu gabola malvado e mandingueiro, ele lhe disse, pelos seus feitiços desgraçados. Mas, afinal, respondeu o outro, de que sou culpado, se no 10º dia você não foi me levar a quantia combinada para eu remover o feitiço? Ei! E eu sabia que você precisava desse dinheiro tão depressa, disse Eustache um pouco mais baixo, você, que fabrica ouro à vontade, igual ao escritor Flamel? Qual o quê? Disse o outro. É justamente o contrário. Sem a menor dúvida chegarei a essa grande obra hermética, já que estou perfeitamente no bom caminho, mas até agora só consegui transformar ouro fino num ferro muito bom e muito puro, segredo que o grande Raymond Lully também descobriu no final da vida. Que bela ciência, disse o alfaiate. É isso. Você vem então me tirar daqui, finalmente. Por Deus, pai. Já é hora. E eu não contava mais com isso. Aí é que são elas, meu amigo. De fato, é isso que espero conseguir brevemente, e também abrir as portas sem chaves, para entrar e sair, e você vai ver como é a operação para se conseguir isso. Ao dizer isso, o cigano tirou do bolso seu livro de Alberto Magno e, na claridade da lanterna que tinha levado, leu o parágrafo que se segue. Meio heróico de que se servem os celerados para se introduzirem nas casas. Pega-se a mão cortada de um enforcado, que é preciso ter comprado dele antes da morte, mergulha-se a mão, tendo o cuidado de mantê-la quase fechada, num vaso de cobre contendo zimas e salitre, com gordura de espondilis. Expõe-se o vaso a um fogo claro feito de samambaia e verbena, de modo que a mão fique, depois de 15 minutos, perfeitamente seca e própria para ser conservada há muito tempo. Depois, tendo fabricado uma vela com gordura de foca e gergelim da Laponia, usa-se a mão como um abano para manter essa vela acesa, e a todos os lugares aonde formos, segurando-a diante de nós, as barras cairão, as fechaduras se abrirão, e todas as pessoas que encontrarmos ficarão imóveis. Essa mão assim preparada recebe o nome de mão de glória. Que bela invenção, exclamou Eustache Bolteroe. Mas, espere, mesmo que você não tenha me vendido a sua mão, ela me pertence, porque você não a liberou no dia combinado, e a prova disso é que, quando o prazo expirou, ela se comportou, pelo espírito de que está possuída, de modo a que eu pudesse desfrutá-la o quanto antes. Amanhã, o tribunal o condenará à forca, depois de amanhã, a sentença se cumprirá, e na mesma noite colherei esse fruto tão cobiçado e o prepararei seguindo a receita. Ah, não, exclamou Eustache. E quero, já amanhã, contar todo o mistério àqueles senhores. Ah, é bom. Faça isso, e será simplesmente queimado vivo por ter recorrido à magia, o que o habituará de antemão ao espeto do Senhor Diabo. Mas isso jamais acontecerá, pois o seu horóscopo mostra a forca, e nada pode desviá-lo dela. Então o miserável Eustache começou a gritar tão alto e a chorar tão amargamente que dava uma grande pena. Puxa vida, meu caro amigo, disse-lhe suavemente mestre Gonin, por que se revoltar assim contra o destino? Minha mãe do céu! Falar é fácil, Eustache soluçou, mas quando a morte está aí bem perto. Ora essa! Afinal, o que é a morte, que a gente deve se espantar tanto? Considero que a morte não vale um tostão furado. Ninguém morre antes da hora, disse Sêneca, o trágico. Será que você é o único vassalo dessa dama da foice? Eu também sou, e aquele ali, e um terceiro, um quarto, Martim, Filipe. A morte não tem respeito por ninguém. É tão atrevida que condena, mata, e pega indistintamente papas, imperadores e reis, assim como prebostes, policiais e outros canalhas do gênero. Portanto, não se aflija por fazer o que todos os outros farão mais tarde, a situação deles é mais deplorável que a sua, pois, se a morte é um mal, só é mal para aqueles que têm de morrer. Assim, você só sofrerá mais um dia desse mal, e a maioria dos outros sofrerá 20 ou 30 anos, e ainda mais. Um antigo dizia, a hora que lhe deu a vida já diminuiu. Você está na morte enquanto está na vida, pois quando não está mais em vida você está depois da morte, ou, melhor dizendo, e para melhor terminar, a morte não lhe concerne nem morto nem vivo, vivo porque você existe, morto porque não existe mais.
Que esses argumentos lhe bastem, meu amigo, para encorajar-lo a beber esse absinto sem fazer careta, e daqui até lá medite ainda sobre um belo verso de Lucrécio, cujo sentido é o seguinte: viva tanto tempo quanto puder, você nada tirará da eternidade da sua morte. Depois dessas belas máximas, a quintessência dos antigos e dos modernos, todas sutis e sofisticadas segundo o gosto desse século, mestre Gonin levantou sua lanterna, bateu na porta da solitária, que o carcereiro foi abrir, e as trevas tornaram a cair sobre o prisioneiro como uma chapa de chumbo. 13. Quando o autor toma a palavra. As pessoas que desejarem saber todos os detalhes do processo de Eustache Bolteroux encontrarão os autos nos arrêts memorables do Parlement de Paris, que estão na Biblioteca dos Manuscritos, cuja pesquisa o Sr. Paris facilitará com sua solicitude de praxe. Seguindo a ordem alfabética, esse processo está imediatamente antes do processo do Barão de Bouteville, muito curioso também por causa da singularidade de seu duelo com o Marquês de Bussy, no qual, para melhor desafiar os éditos, ele foi expressamente da Lorena a Paris e duelou na própria Place Royale, às 3 horas da tarde, e no próprio dia de Páscoa, 1627. Mas não é disso que se trata aqui. No processo de Eustache Bolteroux só se fala do duelo e das ofensas ao oficial de justiça, e não do feitiço mágico que ocasionou toda essa desordem. Entretanto, uma nota anexada aos outros documentos remete ao Recueil des Histoires Tragiques de Belleforest, edição publicada em Haia, pois a de Rouen está incompleta, e é aí que estão os detalhes que nos resta fornecer sobre essa aventura, a que Belleforest intitula de modo muito feliz, A Mão Possuída. 14. Conclusão. Na manhã de sua execução, Eustache, transferido para uma cela mais iluminada que a outra, recebeu a visita de um confessor, que lhe resmungou algumas consolações espirituais de tão bom gosto quanto as do cigano, e que não produziram efeito melhor. Era um clérigo dessas boas famílias em que um dos filhos é sempre um abade que usa o próprio sobrenome familiar, usava uma grande gola bordada, tinha barba encerada e torta, em forma de ponta de fuso, e um desses bigodes que se chamam ganchos, elegantemente levantado para cima, seus cabelos eram muito crespos e ele afetava uma fala meio melosa, para realçar sua linguagem empolada. Eustache, ao vê-lo tão superficial e engalanado, não teve coragem de confessar toda a sua culpa e confiou em suas próprias orações para conseguir o perdão. O padre lhe deu a absolvição, e, para passar o tempo, pois tinha de ficar até 2 horas ao lado do condenado, apresentou-lhe um livro chamado As Lágrimas da Alma Penitente, ou Retorno do Pecador ao seu Deus. Eustache abriu o volume na primeira página, na qual se via o privilégio do rei, que autorizava a publicação, e começou a lê-lo, muito compungido, a partir de Henrique, rei de França e de Navarra, aos nossos amados e devotados, etc., até a frase, considerando essas causas, desejando tratar favoravelmente o exponente supracitado. Aqui, não aguentou e se debulhou em lágrimas, e devolveu o livro dizendo que era muito emocionante e que ele tinha muito medo de se enternecer caso prosseguisse a leitura. Então o confessor tirou do bolso um baralho muito bem pintado, e propôs a seu penitente jogarem umas partidas, nas quais ele ganhou um pouco do dinheiro que Javotte tinha passado a Eustache a fim de que pudesse ter algum consolo. O pobre homem não pensava muito no jogo, mas é verdade que também não se sensibilizou com a perda. Às 2 horas saiu do Chantelet, tremendo de medo enquanto dizia os Pai Nossos do padre, e foi conduzido à Praça des Augustins, entre as 2 arcadas que formam a entrada da Rua Dauphine e a cabeça da Ponte Neuve, onde foi orado com um patíbulo de pedra. Mostrou bastante firmeza ao subir a escada, pois muita gente o olhava, já que aquela praça de execução era uma das mais frequentadas. Só que, como qualquer pessoa que protela ao máximo o momento de dar esse grande salto no vazio, no instante em que o carrasco se preparava para lhe passar a corda no pescoço, com tanta pompa como se fosse o velocino de ouro, pois as pessoas desse tipo, que exercem sua profissão diante do público, em geral fazem as coisas com muita destreza e até com muita graça, Eustache lhe pediu que esperasse um instante, a fim de que ainda rezasse 2 orações a Santo Inácio e a São Luís Gonzaga, santos que, entre todos os outros, tinha reservado para o fim, pois haviam sido beatificados naquele próprio ano de 1609, mas a resposta daquele homem foi que o público que lá estava tinha seus afazeres e que era de mau gosto fazê-los esperar por um espetáculo tão pequeno como um simples enforcamento, a corda que, nesse meio tempo, ele ia apertando. Ao empurrar Eustache para fora da escada, cortou no meio a sua resposta. Garante-se que, quando tudo parecia terminado e o carrasco estava indo para casa, mestre Gonin apareceu num vão de janela do Chantal Gaillard, que dava para o lado da praça.
Embora o corpo do alfaiate estivesse perfeitamente pendurado e inanimado, na mesma hora seu braço se levantou e sua mão se agitou alegremente, como o rabo de um cachorro que revê seu dono. Isso fez subir da multidão um longo grito de surpresa, e os que já estavam andando para ir embora voltaram às pressas, como essas pessoas que imaginam que a peça terminou quando ainda resta um ato. O carrasco recolocou sua escada, apalpou os pés do enforcado atrás dos calcanhares, o pulso não batia mais, cortou uma artéria, o sangue não jorrou, e, no entanto, o braço continuava seus movimentos desordenados. O homem, embora rubro, não se assustava com pouca coisa, fez questão de subir nos ombros de seu morto, enquanto a plateia dava gritos, mas a mão tratou seu rosto cheio de espinhas com a mesma irreverência que demonstrara com o mestre Shavasut, de tal modo que, xingando Deus, o homem puxou um facão que sempre usava debaixo da roupa e com 2 golpes ceifou a mão possuída. Ela deu um pulo extraordinário e caiu, ensanguentada, no meio da multidão, que se afastou apavorada, então, dando vários outros pulos, graças à elasticidade de seus dedos, e como todos lhe abrissem passagem, em pouco tempo foi parar ao pé da torrinha do Chante Algaiar, depois, agarrando-se com seus dedos, como um caranguejo, nas asperezas e rachaduras da muralha, subiu até o vão da janela onde o cigano a aguardava. Belleforest termina sua conclusão singular nesses termos. Essa aventura anotada, comentada e ilustrada foi durante muito tempo o assunto de conversas da boa sociedade como também dos populares, sempre ávidos por relatos estranhos e sobrenaturais, mas talvez ainda hoje seja uma dessas boas histórias para divertir as crianças ao pé do fogo e que não devem ser levadas na brincadeira por pessoas graves e ponderadas.